Alô Henrique, um prazer novamente estar aqui com vocês, telespectadores aí da Rede Prêmio News. Hoje eu estou com um convidado também, um advogado especialista da área condominial e imobiliária, que vai falar de um tema hoje muito polêmico e um dos problemas que hoje mais insurge em relação às questões e debates hoje no judiciário. É um prazer, eu estou aqui com o doutor Maurício da Cunha e a satisfação estar aqui com você, Maurício. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, novamente a oportunidade de estar aqui. Que bom. Bem, gente, vamos lá. Essa questão que quando a gente trata hoje desse tema, que fala sobre quórum, qual é o quórum qualificado? Como fazer? O que fazer? Né? O que pode ser aprovado em assembleia? O que deve ser aprovado? E muitos síndicos não fazem, não seguem o que determina aí o Código Civil e a Convenção do Condomínio. E passa batido. É muito importante ter viés, aquele síndico que gosta de fazer tudo, que gosta de passar por cima, o cara assume condomínio, quer ser um cara que vai começar a fazer, vou fazer as coisas acontecerem, realmente está bem intencionado, quer melhorar as condições do condomínio, mas atropela com uma questão que realmente o quórum ele tem que ser respeitado, porque o condomínio é de todos, né? Então, doutor Maurício, o que a gente pode trazer pelos nossos amigos, nossos síndicos, né, que estão assistindo, o que a gente pode trazer de informação importante em relação aos tipos de obras, os quórums, para que eles possam tomar cuidado e, claro, exemplificar isso para que eles entendam isso de uma forma mais lúdica, no sentido de entender realmente o que pode e não pode. Bom, o quórum, na verdade, o quórum é aquela quantidade de pessoas que você precisa para aprovar qualquer coisa numa assembleia, né? E muitos síndicos, eles começam já naquela, como o senhor já está falando aqui, né? Que é naquela boa vontade, naquela boa fé de vou colocar o condomínio em ordem, vou tapar aquele buraco na garagem, né? E muitas vezes eles realmente atropelam essa questão de quórum. Então, comum. A gente tem aí a maioria, né, dos quórums é questão de quórum livre. Quórum por maioria simples. Uhum. Mas tem alguns detalhes, como obras necessárias, obras úteis e obras voluptuárias, que estão inclusive elencadas lá no Código Civil, que tem seu quórum específico, especial, como eu falo, né? Então, algumas coisas, por exemplo, a obra necessária, né, que é o que é essa obra necessária? São aquelas que conservam ou impedem a sua deterioração. E muitas vezes você tem que analisar sempre caso a caso, né? A gente sempre fala isso porque uma obra necessária também pode ser confundida com uma simples manutenção. E você tem que, nessa hora ali, analisar, às vezes seria o ideal ter junto com o síndico, um engenheiro ou arquiteto, né, para analisar e ver, não, isso daqui, será que é necessário? Isso é só uma manutenção? Ou até o jurídico, né, para falar, olha, apesar de ser uma manutenção, né, como casos de pintura de fachada, né, de prédio, que apesar de ser uma manutenção, mas provavelmente em muitos casos o valor para essa manutenção é muito alto. E em alguns condomínios está impedido o síndico de gastar um valor tão alto sem antes de passar por uma assembleia, né? Então o que acontece? O síndico deve chamar uma assembleia para que seja aprovada essa manutenção, né? Essa na verdade seria uma obra necessária, né? De pintura de fachada. E no caso da obra necessária seria a maioria dos presentes numa assembleia para ser aprovada. É diferente, por exemplo, de uma obra útil, que a obra útil já precisa de uma maioria do todo, né? A maioria, na verdade, do condomínio todo. Então, aquele 50% mais um do condomínio. E o que é a obra útil? A obra útil seria coisas que aumentam ou facilitam o uso da coisa, como é a definição. E o que seria isso? Né? Seria uma reforma da guarita, individualização dos hidrômetros, isso tudo facilita, ajuda a todos. Né? Não é uma coisa emergencial, mas é uma coisa que dá para ser feita e que vai ser bom para todos. Outros detalhes, outra obra são as obras voluptuárias, né? São de mero deleite ou simples recreio, né? Como diz, para aumentar o uso habitual da coisa. Então, o que é isso, né? Seria uma construção da piscina, ou por exemplo, já tem uma piscina, mas o pessoal quer construir uma hidromassagem ali do lado, né? E isso seria só algo mais que, obviamente, não é urgente, não vai ser útil para a grande maioria, mas é de mero recreio, né? Mero deleite. Isso. E isso, como já é algo mais, só para um pouco de luxo, né? De digamos, luxo, exatamente. Né? Exatamente.
Então você precisa de um quórum maior, mais específico, para que não seja alguma coisa que vá um gasto que vai trazer talvez um prejuízo até para os condôminos, né? Então precisa de 2/3 do total. Isso. Um quórum mais, um trabalho maior, né, João? Exatamente. Porque tem que ser uma maioria em relação à questão de um mero deleite, uma maioria realmente não só absoluta, dos 50% mais um, mas de um quórum mais qualificado. Bem, e aí, Maurício, a gente tem essas questões de definições, né, como você já bem colocou, de obras necessárias, úteis, mas a gente sabe que existem as interpretações, né? Exatamente. Às vezes o que é necessário, né, sob o ponto de vista de uma situação, pode ser que ele se encaixe numa questão útil e vice-versa. Então, nessa questão, como é que você orienta e qual a importância do advogado nesse papel, juntamente ao síndico, para poder prevenir, né? Ou seja, às vezes não levar um tema para uma assembleia e o quórum não está em um quórum qualificado para uma determinada aprovação, e que isso vai sim, claro, trazer transtornos para o condomínio, diante até mesmo de impugnação de itens da pauta, né? Porque se torna prejudicado diante de um quórum não qualificado. Então, como é que você trabalha esse viés nos condomínios que você atua? Como é que você orienta o síndico? E o que o síndico deve fazer para que realmente depois não tenha um processo judicial contra ele, sob pena de responsabilidade civil, no caso de fazer uma obra que não foi apresentada aí de um quórum conforme o Código Civil assim determina? Isso acontece muito, né? Sempre aquela dúvida se tal coisa que pretende fazer se encaixa em qual caso, né? Obra necessária, útil, voluptuária ou simples manutenção, né? Eu sempre indico, se for o caso, o meu condomínio não pode ter um jurídico, é muito caro, é um condomínio muito pequeno, faça então por um quórum mais qualificado, né? Se não é a maioria simples, vai a maioria do todo, até 2/3, né? Seja lá, e extrapola um pouco, mas garanta. Agora, se for possível, se o condomínio é maior, tem aquela, né, o jurídico já, normalmente um escritório já contratado, se não tiver, tiver a possibilidade de contratar um, que contrate para saber, nesse caso, o advogado entende que seria uma coisa útil ou voluptuária ou necessária, né? Eu tive até um caso recente em que queriam colocar uma cortina no salão de festa e iam fazer com quórum. Eu falei, mas para que essa cortina, né? Porque depende. Se for uma cortina só para deixar bonitinho lá, para ficar uma coisa embelezada, já seria uma coisa voluptuária, né? Você precisaria talvez 2/3. Agora, se for algo útil, né, que facilita o uso da coisa, como que seria isso, né? Então, no caso lá era útil, por quê? Porque era um salão de festa que batia muito sol, era porta de vidro, batia muito sol, esquentava demais, então queriam colocar a cortina para não ficar tão quente. Isso já é útil, ou seja, a maioria dos condôminos já aprovaria, né? Então, esses detalhes assim são importantes, né? Dependendo do caso. É importante a gente ter essa diferença e essa questão da subjetividade. Mas você vai falar assim, mas fica inviável a gente administrar um condomínio. O síndico pensa assim, imagine você vai colocar uma cortina no salão de festa, como você exemplificou, e de repente nós temos que ter um quórum de 50% mais um dos condôminos. Ou seja, imagine um condomínio para uma cortina. Imagine um condomínio de 500 unidades, você tem que ter 251 votos de condôminos para aprovar uma cortina. Então, são questões que realmente, infelizmente, engessam a administração de condomínio diante de uma necessidade, mas que deve ser respeitado, porque às vezes a gente fala uma cortina, uma simples cortina, dependendo do salão de festa, não é uma simples cortina, dependendo do tipo de cortina que você vai colocar, é um valor exorbitante, e as pessoas às vezes têm outras prioridades. Por isso que a gente tem que entender, não é a nossa vontade, não é a vontade do síndico, dos administradores ou de uma minoria, é a vontade de um todo, porque às vezes tem uma prioridade diante de uma situação mais emergencial, diante de uma situação que realmente existe, tem que haver um investimento, do que uma cortina. Então, essas questões, claro, tem que se levar aí a pauta de uma assembleia, entender entender que realmente os moradores estão pleiteando, para entender a importância, porque isso varia. Agora, essa questão da subjetividade, doutor Maurício, que você colocou, a gente tem que ressaltar mesmo, porque a gente fala às vezes de contratar um jurídico e muitos síndicos acham que eu vou ter que ter um advogado pagando mensalmente. Não, se é um condomínio pequeno, se é um condomínio que não tem uma estrutura ou financeira para se pagar um advogado, né, um mensal, há uma sugestão que a gente pode fazer com uma consulta, pega, entendeu, uma consultoria apenas, vai lançar um edital de convocação de uma assembleia,
Veja um advogado especializado na área de condomínio, que entenda, que possa tirar dúvidas, que possa fazer a questão da prevenção. Entendeu? Antes que aquele problema ocorra, mais importante. Se não acontece, como já tive diversas assembleias, que depois os síndicos me ligam, ou ligam, né, já tive situações com você, Maurício, que ligam para poder recorrer aí ao judiciário, ou já tem ações que vão tentar impugnar a assembleia, diante de uma situação que não foi feita uma prevenção. Então é importante saber que o condomínio, o dinheiro, é de todos. E por ser de todos, existem quórums que a lei assim determina. E aí, claro, as interpretações cabe aí ao síndico decidir nesse sentido, né? Então, prevenir, como diz o ditado, né, fazendo jargão, é sempre melhor do que remediar, né? Mas é interessante. E assim, Maurício, existe também a questão que a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí eu vou colocar, questões de que alguns quórums, que a gente não fala além das obras necessárias, UPS e voluptuárias, que são os quórums de unanimidade. Por exemplo, alteração de espaço de área comum. Né? Vamos pegar um espaço e fazer uma obra. Você já lidou com alguma situação dessa, alguma coisa nesse sentido, Maurício? Eu já tive até um caso que um dos síndicos num prédio, ele queria... Tinha um espaço na garagem, um espaço lá que não cabia carro, não cabia moto, não cabia muita coisa, mas eles usavam como depósito do condomínio. Aí guardavam umas coisas lá, uma cadeira velha e tal, e queriam fazer ali um quartinho de depósito, de fato. Colocar uma parede, uma porta e falar que é o depósito. E aprovaram por maioria simples. Maioria simples em assembleia, né? Aí eu fui falar com o síndico, falei, olha, eu acho assim, talvez que o senhor poderia pensar um pouquinho melhor sobre isso, porque eu acredito que não seja esse o quórum indicado. E eu falei, olha, talvez converse com o seu jurídico, né? Até perguntei, o senhor tem um jurídico contratado, né, próprio? E ele falou, não, tenho, mas falaram que está tudo certo. Eu falei, olha, eu acho melhor, talvez... pensar um pouquinho, até porque talvez esse seja o caso de quórum unânime, né? Todo mundo tem que votar assim a favor ou contra, né? Então, aí tem que se analisar, porque aí tem que analisar o tipo de garagem. É importante ver. Porque se é que a garagem ela é da área comum do condomínio, e aí ela tem uma destinação. Então precisaria de um quórum de unanimidade, porque estaria alterando a finalidade da garagem. A garagem estaria passando de uma garagem para um depósito. Né? É uma questão que se vale a regra para um, vale para todos. Né? Mas se é uma questão de uma área privativa, aí nós temos que analisar, porque a área privativa também, apesar da pessoa ter a propriedade da área de garagem, que está vinculada à matrícula do imóvel, mas ela também não pode sair fazendo qualquer coisa, porque existem as normas da convenção e as normas regimentais que determinam o que pode ser utilizado e como pode e deve ser utilizada aquela área. Né? Então, assim, temos que analisar, é um tema muito polêmico, eu achei que caberia aqui, né, Maurício, a gente falar horas e horas sobre quórum, trazer cases, tem diversos problemas, situações, né, que realmente trazem aí um problema para o condomínio como um todo, e deve ser analisado. Então busquem o Código Civil, que traz lá todas as especificações em relação aos quórums, busquem aí a questão do regimento, da convenção, leiam, vejam o que pode ser feito e o que não pode. E claro, cuidado com as interpretações, porque muitas das vezes ela pode estar errada. E aí sim, ter esse problema futuro aí para o condomínio, né? Doutor Maurício, eu pedi para você fazer as considerações finais, nosso tempo já se esgotou. Agradeço aqui, é uma satisfação estar aqui com você, sua presença, trazer novas informações, e depois a gente pode até voltar, tem muita coisa de quórum para falar. Eu sei que o tempo é pouco, mas poderíamos fazer um novo tema aí voltado... dentro desse tema fazer uma nova entrevista nesse sentido. Não, claro, quórum realmente é o tema que, se você deixar, fica horas aqui, inclusive quando se fala de quórum, né, fala de obra, a gente deve até ainda falar sobre NBR, sobre questões de engenharia, né, que isso daí vai longe, né? Perfeito. Então, doutor, muito obrigado, alegria grande. Eu que agradeço novamente o convite aqui, a oportunidade. Eu que agradeço. Qualquer coisa, pessoal, se quiserem ler matéria, doutor Maurício, escreve no site, quiserem ler www.andersonmachado.com.br. Entrem no site, leiam matérias, lá tem muitos temas importantes. Então, repetindo, www.andersonmachado.com.br. E lá vai ter informações inerentes à área condominial, inclusive questões sobre quórum, tá bom? Bem, obrigado, novamente uma satisfação. E aí, Henrique, é com você. Grande abraço.